esperava viver essa experiência e dessa perspectiva, ela é uma experiência nova para todos, né? Agora, ela poderia ter sido enfrentada com mais rigor do ponto de vista das lideranças governamentais. Quando você vivencia um problema de saúde pública, um problema sanitário como esse que nós estamos enfrentando, você precisa de liderança sanitária, você precisa de liderança governamental para você enfrentar um problema dessa natureza, porque a população, sobretudo num caso de uma doença infecto-contagiosa como essa, né, você precisa do distanciamento social para você não transmitir para as outras pessoas. Então, você precisa que alguém que está no poder, alguém que exerce a liderança, fale isso, transmita essa informação para o conjunto da população. Se você não é firme na transmissão de informação, a população ela vai ficando na dúvida e ela vai desacreditando do risco, do perigo que aquela doença tem. Pois bem, do ponto de vista do governo federal, a população não teve num primeiro momento com o ministro Mandetta, né, o ministro da Saúde Mandetta, ele fez esse trabalho, mas ele foi contrariado o tempo inteiro pela figura do presidente da República. Então tinha esse paradoxo. O ministro dizia uma coisa e aquele chefe, né, o comandante, por assim dizer, né, que estava acima do ministro, ele desmentia o ministro. Então a população ia ficando confusa. Então, ora, em quem eu acredito? No ministro ou no presidente? E nos outros níveis de governo, que é o governo municipal e o governo estadual, no caso aqui de São Paulo, você tinha equipes de saúde, governador, prefeito, adotando medidas no sentido de tentar fazer com que a população ficasse protegida, mas ela vinha sendo bombardeada pelo discurso de que, olha, isso não é nada, isso é uma gripezinha, vamos tocar a vida, não vai acontecer nada. Então, a população ela foi desobedecendo, era uma desobediência civil, desobedecia às autoridades. E a gente estava com uma equipe muito firme aqui na cidade de São Paulo. Eu depois deixei de acompanhar cotidianamente, mas a gente tinha uma equipe formada por bons médicos, sanitaristas. O Davi Wipe estava na equipe naquele momento, depois ele acabou se afastando por um problema de saúde, e dizia a todo momento: precisamos acreditar na ciência, precisamos acreditar nos profissionais da área de saúde, não podemos acreditar que o isolamento social não é necessário. Ele é necessário e ele é para proteger vidas. Então, as pessoas, num primeiro momento, se recolheram, mas depois elas deixaram de ficar nas suas casas e o isolamento social passou a representar na vida de cada um uma coisa como se fosse uma punição. Falar em isolamento social para os brasileiros, uma parcela dos brasileiros, passou a significar algo muito ruim. Então, a gente precisa hoje ressignificar a palavra isolamento para que as pessoas adotem novamente o comportamento de distanciamento social, porque isolar significa proteger, significa cuidar, significa evitar que eu fique doente e o outro também adoeça, porque eu não estou sendo responsável com o cuidado necessário em um determinado momento de pandemia que a nossa sociedade está vivendo. Então, o Brasil, a pandemia chegou bem depois, então nós tivemos um tempo necessário para adotar as medidas que deveríamos ter adotado. Infelizmente, não adotamos e hoje a gente já está aproximando aí a casa dos 60 mil óbitos e com subnotificação, né? E a gente não precisava tá perdendo todas essas vidas. E depois que ela saiu da bolha do centro e furou, né, expandiu para as periferias, furou a bolha do centro, está sendo muito mais dramático, né? A população está se virando sozinha como pode, com seus recursos próprios. Então, é lamentável.
que a gente é um pouco dessa perspectiva que eu estou vendo hoje a situação de pandemia no Brasil. Pois num determinado segmento, as pessoas não têm espaço para períodos tão longos de convivência permanente, né? Algumas casas são muito pequenas, mesmo na classe média, os apartamentos também eles são pequenos. Você sabe que as construções que foram realizadas, feitas nos últimos tempos, elas são pequenas. Os apartamentos têm aí, em média, 50 metros quadrados, às vezes até menos, 40 e poucos metros quadrados. Então, as pessoas não conseguem respirar, né? Às vezes, famílias com 3, 4, 5 pessoas, como é que você vive num ambiente desse? Não dá. Freud tem uma frase que eu gosto muito, ele diz o seguinte, que qualquer convivência de longa duração, ela produz desgastes, né? Então, as pessoas chegam a um determinado momento que precisam se afastar para continuar se amando, para continuar vivendo bem. Pois bem, no caso da pandemia, não há essa possibilidade. Então, as pessoas elas precisam reformular as suas experiências de estar juntas, né? Recriar o estar juntos. A casa ela precisa ser cuidada por todos, os afazeres domésticos, as crianças que vão para a escola, elas não conseguem fazer os deveres sozinhas, os adolescentes eles gostam de rua, de estar com os colegas, com os amigos, então você precisa acompanhar melhor para que eles também não adoeçam. E os casais, se existem, né, essas relações ainda afetivas, se eles querem preservar a convivência, eles precisam falar mais do que está significando esse momento de estar junto. Tem que conter a raiva, tem que saber lidar com isso. Eu acho que tem que descobrir outras coisas, precisa descobrir outras coisas para fazer, às vezes ficar um pouco mais só, às vezes conversar mais. Não pode ter esses comportamentos explosivos de agressão física, de agressão verbal. Aumentou, sim, muito a violência verbal, a violência física contra a mulher, os feminicídios aumentaram, principalmente aqui na cidade de São Paulo. Nós temos tido notícia de separações, de violência contra a mulher. E como que a gente resolve isso? Poxa, as pessoas deviam fazer desse momento, recriar esse momento de uma maneira positiva, né? Porque no fim das contas você nunca tem essa oportunidade de estar junto e agora as famílias estão reunidas e ao invés delas tirarem uma experiência positiva disso, esse momento, essa experiência está servindo para degradar as relações e a gente deveria repensar, recriar esse momento. E parece, então, que eu não sei se é a Covid que está fazendo as relações ficarem mais degradadas ou se elas já estavam degradadas, né? E esse momento só serviu, na verdade, para aflorar aquilo que já não era mais possível de ser mantido, né? Casamentos que já não podiam mais ser conservados e estavam sendo conservados porque as pessoas um saía de manhã, ia para um lado, o outro saía para o outro lado e só se encontravam à noite, né? E ficava pouquíssimo tempo juntos. Então, talvez seja isso, Hélio. Talvez
as pessoas já não precisavam mais continuar juntas e elas estavam continuando juntas, né, de uma maneira meio forçosa. Com, Esses laços já não podiam mais ser mantidos. com certeza. É que o padre, na hora do casamento, ele É, falou na doença ou na tristeza, na alegria, na riqueza ou na pobreza, mas ele não falou no distanciamento social, né? Na quarentena. Faltou essa parte. Quando entrou a pois é, quarentena, é, aí essa coisa realmente da convivência do cotidiano, aí veio à tona uma série de questões que estavam ali escondidas, né? E, inclusive com essa questão com a relação dos pais, né? O pai vai, pega a criança, acha linda, maravilhosa. E eu estou falando como pai que tem filhos nessa idade. E coloca na escola o dia inteiro. Aí você pega à noite, limpinho, dá um beijo, bota para dormir, tá jóia. Agora passa o dia inteiro pois, com eles. Como eles, né, a energia pois é, deles, como é que controla aquilo, né? Professora, é, nós queremos saber sim, o tema de hoje, qual é o impacto de tudo isso ainda, né? A pandemia ainda agravou uma série de outras questões, mas na saúde da população negra, e aí das experiências que você tem em São Paulo, mas enfim, você pode ir discutindo, que também a gente vai querer discutir a questão que a gente tem discutido todo dia aqui, sobre a questão da desigualdade social e do racismo que temos bastante estruturado na nossa sociedade aqui, né? sim. Veja bem, a população negra, ela sempre teve mais dificuldade de acessar os serviços de saúde, porque ela sempre esteve distanciada dos equipamentos sociais. Então, isso, evidentemente, resulta das desigualdades sociais, por um lado, e, por outro lado, resulta também das expressões, das manifestações racistas da sociedade brasileira. Se você olha na cidade de São Paulo, você é capaz de identificar as regiões, os distritos onde está a presença negra, ela é identificada nos distritos mais distanciados. É Cidade Tiradentes, é Brasilândia, é Capão Redondo, Jardim Ângela, assim, falando Itaquera, Cidade Ademar, Itaim Paulista, né? Então, nessas localidades. Quando você vai olhar também os problemas de saúde, é exatamente nessas localidades onde você, Tremembé, falando aqui da Zona Norte, né? É exatamente nessas localidades onde você vai identificar também os agravos, as mortes por causas evitáveis, também da população negra. Então, eu costumo dizer que a categoria raça, ela aprofunda as desigualdades sociais. Então, a gente vive numa sociedade capitalista, né, onde classe é um marcador das desigualdades sociais, mas você não pode desconsiderar também que a categoria cor da pele, a categoria gênero, né, são outros dois marcadores que aprofundam as desigualdades sociais. Então, quando eu me desloco da região central em direção às regiões da periferia, é exatamente ali onde eu vou encontrar um tempo de espera maior para que essa população da pele mais escura, portanto, a população negra, vai encontrar um tempo maior de espera para consulta nos serviços de saúde, né? Isso historicamente, independente da pandemia, do coronavírus, independente da Covid, né? Isso já vem, por isso que em 2003, quando o PT chegou ao poder aqui na cidade de São Paulo, através da prefeita Marta Suplicy, a gente criou uma área técnica de saúde da população negra, para a gente entender melhor o quadro epidemiológico de saúde dessa população. A gente queria entender como nasce, vive e morre a população negra na cidade de São Paulo. Ora, eu não posso permitir que essa população morra por causas evitáveis. Eu preciso tratar, antecipar o tratamento dessa população para que eu não tenha esses prejuízos, para que ela não morra precocemente, né? Então,
Aí vamos falar agora no caso de Covid. No caso da Covid, essa população que está nos becos, nas favelas, nas moradias precárias, né, sem água tratada, morando nas casas muito pequenas, em ambientes insalubres. Se chega uma pandemia com essas características, né, e ela não tem acesso aos serviços de saúde, ela vai. A pandemia vai ser muito mais avassaladora. Então, eu já tenho uma população que é vulnerável socialmente, ou seja, ela está vulnerável para doenças, né? A vulnerabilidade ela é determinada pelas desigualdades econômicas, né? Ela não tem acesso aos serviços padrões de infraestrutura, e ela também tem uma susceptibilidade por conta dos lugares onde ela está situada. Então, a gente junta dois fatores, né? O fator social e a susceptibilidade, porque as condições onde ela se encontra favorecem a falta de água tratada, o ambiente, né, para ela ser preservada, para ela fazer a higienização. Então a gente fala, olha, lave bem as mãos. A pandemia a gente evita fundamentalmente lavando as mãos. Como é que eu vou lavar as mãos quando eu não tenho água? Use álcool gel. O álcool gel, no início, ele estava com um preço muito elevado, Uhum. né? Ele não era acessível para essa população. Sem contar uma outra questão que é cultural, que é também da higienização do hábito. Então, essa população ela fica muito mais exposta a transmissão. E aí eu tenho outro fator, os deslocamentos, as conduções o transporte coletivo na nossa cidade, ele é de péssima qualidade. Então as pessoas elas vão todas emboladas. Então como é que essa população não vai se contaminar? Ela vai se contaminar e ela vai morrer. Então enquanto a pandemia estava nos distritos, né, mais de população de melhor renda, a população, as mortes estavam acontecendo numa faixa etária mais elevada, acima de 60 anos, 65 anos, 70 anos, era a faixa etária que a Covid estava matando. Quando ela sai do centro e avança para as periferias, diminui inclusive a faixa etária. E as pessoas falam, nossa, a Covid está tendo um outro comportamento no Brasil. Não era no Brasil, era no Brasil, mas elas não estavam fazendo essa caracterização de que a Covid no Brasil, quando ela adentrou as periferias e começou a atingir a população parda e a população preta, ela começou de cor escura, pele mais escura, ela começou a matar também a população numa outra faixa etária, a população mais jovem, que não tinha sequer completado os 60 anos de idade. Né? Então, quando a gente fala de saúde da população negra, nós estamos falando desse drama vivenciado por esse grupamento populacional que, historicamente, não consegue acessar o atendimento adequado aos serviços de saúde. Né? Sem contar que as instituições no Brasil, né, sejam elas de saúde, seja outras instituições, elas tendem a reproduzir também as discriminações históricas, né, que acontecem na nossa sociedade em decorrência do racismo, a discriminação racial. Então, muitas vezes a pessoa chega para um atendimento e ela não tem as necessidades de saúde atendida, e ela não tem porque também ou a instituição ela não tem de fato condições de atendimento, ou o superior hierárquico também não observa a discriminação interna, né? Ele não coíbe, né, essa modalidade de prática discriminatória dentro das instituições. Professora Palmira, tem bastante gente aqui na live. Está aqui o nosso deputado estadual Luiz Fernando Teixeira passando por aqui, deixando um abraço. A Juliana também, a Bia Santana, o Jerônimo Barreto também aqui. Nós da comunidade Mais Carentes hoje
não temos prefeito da cidade de São Paulo, já faz 4 anos. O Flávio Eugênio dá um boa tarde. O Roberto Santos, do Vermelho para Lutar, boa tarde, Hélio Rodrigues. E a grande professora Palmira, que tive a honra de trabalhar junto, formulando políticas públicas de combate ao racismo de 2003 a 2004. Esse é o nosso companheiro Roberto Santos. O Paulo Ferraz também dá um boa tarde, o José Nogueira, a Janete. O Paulo Ferraz já coloca aqui que as considerações da professora Palmira são bastante esclarecedoras, é o que ele fala aqui. A Elaine também dá um boa tarde, a Juliana, a Maria Regina, o Rafael Pinto, que está passando por aqui, grande Rafael Pinto, organizador dessas lives nossa, o nosso querido Antônio Carlos dos Santos, dirigente do Sindicato dos Químicos de São Paulo, o Rogério também, a Thaís Controvérsias, ela diz o seguinte: a atenção básica e a equipe da saúde da família não seria fundamental nesse processo? É uma pergunta que ela faz. Em municípios onde investiram na atenção básica, vigilância em saúde, como a Praia Grande, os índices de mortalidade foram bem menores. Ela faz essa questão da saúde, do programa Saúde da Família. Bom, é que passa o Jerônimo, a Rosana Lucena, a Neide, lá do Conquista, a Edneia, a nossa querida Regina Ferreira, grande companheira. Nós pretos periféricos estamos sofrendo mais com toda essa situação. A Creuza manda um abraço também, o Carlos Lima Paixão, a Vanessa Nascimento, o Carlos Ivan, e a Edna Paz, a Lenilda Rodrigues, Matheus Baeta. E aí o pessoal que foi entrando, eu vou falando o nome, senão a professora não vai ter mais o espaço da gente continuar conversando. Professora, tem o mapa da desigualdade que saiu de novo, acho que foi o ano passado, foi esse ano, que mostra claramente o que a professora está falando sobre aonde reside a população preta e parda do município de São Paulo. Jardim Ângela, sim, Capão Redondo, Zona Sul, Grajaú, e aí vai. Zona Noroeste, Brasilândia, isso, Taipas, Pirituba, Perus, Morro Doce, na Zona Leste, Sapopemba, São Mateus, Itaim, Cidade Tiradentes, Jardim Helena, onde está a população mais carente da nossa cidade e aonde não se tem aparelhos públicos, né, não só no combate do Covid, mas no combate onde tem que ter saúde pública, né? Nós não temos poucos, e aí muito boa a colocação da professora, que traz para essa temática que localiza que a população que reside, 60% da população que reside nas regiões periféricas de São Paulo é a população preta e parda, segundo o mapa da desigualdade que foi publicado esse ano. Não sei se foi esse ano, professora, ou se foi o ano passado. O mapa da desigualdade do município... Ano passado, 2019. 2019, né? O mapa da desigualdade do município de São Paulo. Isso mesmo. E exatamente foi nesse mapa que mostra como o tempo de espera para você realizar uma consulta, ele é muito desigual numa região, por exemplo, num distrito como o do Capão Redondo, de Campo Limpo, Grajaú, Jardim Ângela, em comparação à Vila Mariana, Consolação, Butantã. Então, nós precisamos, a Thaís Controvérsias, né, que você fala, ela pergunta se o programa Saúde da Família, ele não seria uma estratégia para melhorar essa situação, essa desigualdade. Eu não tenho dúvida que sim. Agora, além do programa Saúde da Família,
A gente precisa, Hélio, treinar os profissionais e, sobretudo, o gestor, para que ele, diante das manifestações racistas no interior das instituições, ele tenha a sensibilidade de coibir essas manifestações, porque o racismo graça no interior das instituições sem que qualquer punição seja dada, né? Uhum. E não é só na saúde. Olha, você tocou no assunto do presidente, e eu vou voltar a ele agora para exemplificar porque é que dentro da saúde também a gente tem que estar muito atento ao atendimento recebido pela população. As mulheres, por exemplo, se queixam muito, as mulheres negras, de que elas são mal assistidas na hora do parto, né? Uhum. Que recebem menos anestesias, né, que são xingadas durante o parto. Isso é muito comum. E os gerentes dos serviços, os superiores hierárquicos não adotam qualquer medida. É como se elas não estivessem sofrendo qualquer tipo de violação durante o atendimento. Inclusive, há casos em que os bebês nascem com sequelas ou até de mortes maternas em decorrência dessa violência. O presidente, ele fez manifestações racistas e homofóbicas, sexistas, e estava respondendo processo, mas ainda assim ele foi abençoado e liberado para concorrer a uma eleição, né? As pessoas ignoraram aquele processo. O que isso é importante? Por que é importante falar sobre isso? É importante falar sobre isso porque na nossa sociedade as pessoas praticam racismo, mas elas, dependendo de quem está no poder, esse racismo praticado, ele é ignorado, né? Então, o racismo ele vai se organizando na nossa sociedade de tal forma que chega um determinado momento, ele vai adentrando, tomando conta de todos os setores da vida social. É por isso que o Silvio Almeida fala de racismo estrutural, né? Mas o racismo estrutural, ele não é abstrato, ele tem vida dentro das instituições, né? Então, por exemplo, na saúde, ele se manifesta de que maneira? Através do comportamento discriminatório dos técnicos que prestam atendimento às pessoas que estão ali atendendo. Então, chega uma pessoa procurando, uma mulher da periferia, negra, pobre, pedindo por uma consulta, seja na clínica ginecológica, seja na clínica médica. Às vezes, a consulta dela é atrasada para se colocar uma outra pessoa na frente dela. Ou, às vezes, quando ela vai ser atendida, ela não é examinada clinicamente com mais cuidado como é uma outra pessoa não negra, né? Ela é negligenciada no momento em que passa pelo atendimento. Isso é comum nos relatos de pessoas que passam por atendimento. Então, às vezes, não basta você só colocar o equipamento. Você precisa também fazer a fiscalização e fazer a punição. Então, hoje, os estudiosos já estão falando de uma manifestação de racismo que tem se tornado sistêmica na sociedade. Ele deixa de ser estrutural, institucional, e ele passa a organizar todo o sistema de organização de uma sociedade, o capitalismo, né? Ele passa a ser um modo de organização capitalista. Ele é sistêmico e pandêmico, porque ele mata, né? Então, ele tem níveis de organização. Ele tem uma organização, ele tem um plano de manifestação individual, né? Passa pelo plano das nossas relações interpessoais. Então, gostar ou não gostar não afeta a minha vida. Mas quando gostar ou não gostar passa pela não contratação numa empresa, aí já está afetando a minha vida. Então, o racismo ele vai adquirindo uma proporção já institucional.
Quando ele vai adentrando o plano das instituições da saúde, da educação, no mercado de trabalho, na segurança pública, aí ele vai adquirindo uma conotação maior. Aí a gente já está falando de um racismo institucional. Quando as pessoas, né, passam a acreditar que, olha, aquele grupamento, de fato, ele não tem lá muita capacidade para realizar certas tarefas, porque a gente só vê essa população exercendo as tarefas manuais, os trabalhos que não exigem muita qualificação, eles estão sempre envolvidos em crimes, em trapaças. Aí você já vai criando um sistema de valores que vai definindo um lugar para o grupo visado pelo racismo. Então, você vai criando, o racismo vai adquirindo uma proporção maior, que é aquilo que a gente chama de racismo cultural, né? Ele adentra o plano do sistema de crença, de valores das pessoas. Então, é isso que os americanos hoje têm chamado de racismo sistêmico, porque ele organiza o modo de vida das pessoas numa sociedade. Então, com isso, eu não me importo se estão morrendo jovens na periferia, porque eles são violentos, né? E eu não me importo se a população negra não está tendo acesso aos serviços de saúde, porque fazer o quê? Né? Não tem equipamento lá, né? Era assim, o médico fez o que pôde, mas né, não deu, mas eu não fui verificar se a pessoa foi bem atendida. O superior hierárquico não viu se aquela técnica de enfermagem, se aquela enfermeira, se aquele médico atendeu adequadamente aquela pessoa. Né? Ninguém investigou. Ficou por isso mesmo. Né? Então, Thaís, de fato, os programas de saúde da família, as estratégias de saúde da família são boas quando você tem também uma preocupação com o problema da desigualdade social gerada pelo racismo. Se você não tem essa preocupação, não adianta. É diretriz. Né? Professora, a gente aí é uma dúvida minha, porque aproveitando a pergunta da Thaís, nós tivemos o convênio dos médicos, e boa parte deles cubanos que tiveram no Brasil, e desses cubanos, boa Sim. parte pretos, ou que vieram para aqui ajudar a população mais pobre e periférica do nosso país, né? E esse Sim. governo que está aí, tanto que fez para poder expulsar esses médicos que agora estão sendo ovacionados pelo mundo pelo trabalho contra o coronavírus em várias partes do mundo, né? Há também nessa questão o racismo sistêmico, de que expulsou esses médicos também porque eles também eram pretos? Olha, eu não tenho dúvida, porque a cor, quanto mais escura a cor da pele, maior a chance de discriminação. Maior a chance de discriminação. Houve um momento em que parecia que o racismo estava desaparecendo na sociedade brasileira. Ele estava adormecido, porque você tinha, da parte das autoridades governamentais, uma intolerância em relação a práticas discriminatórias. Então, por exemplo, quando você tem uma disposição da parte dos governantes para coibir práticas discriminatórias em decorrência do racismo, as pessoas se sentem inibidas para manifestar comportamentos racistas, comportamentos discriminatórios, certo? Então, parece que ele estava desaparecendo, né? Então, mas ele estava latente. Então, quando... eu não sei se você compreende. Então, ele ficava nesse plano mais das relações interpessoais. Né? Ele era mais um racismo velado, né?
E o racismo velado é essa coisa mais fria, mais indireta, ele passa muito mais pelo plano da recusa da intimidade. Então, eu não chamo você para as minhas festas de aniversário, para os almoços, o teu filho não vai na festinha do meu filho. Ok, meu filho vai sofrer um pouco por conta disso, mas eu arrumo outros grupos de convivência para ele, né? Mas isso não está afetando o meu desenvolvimento do ponto de vista da ascensão social. Existe uma outra expressão de racismo, que é aquele racismo flagrante, que é esse que você começa a expulsar as pessoas dos ambientes públicos. Ele é mais violento, ele é tacanho, ele é direto. Então, o cara estava entrando no supermercado para comprar alguma coisa, você acha que ele vai roubar, vai furtar alguma coisa, e o segurança parte para cima e matou ele sufocado na porta do supermercado Extra, como matou George Floyd lá nos Estados Unidos agora. Não sei se você lembra desse caso. Não é diferente, né? Então, as pessoas, o racismo, ele vai adquirindo uma conotação mais violenta quando você tem autoridades que são coniventes com práticas racistas. Ele ficou um tempo adormecido, porque os últimos governos do Partido dos Trabalhadores, o governo do presidente Lula e o governo da presidenta Dilma, estava adotando medidas para coibir práticas racistas na sociedade brasileira, no campo da saúde, no campo da educação. Então, no campo da saúde, já que os nossos médicos, uma parcela deles, são muito elitistas e não querem ter esse contato com a população pobre, de periferia, com a população negra, com a população indígena, então vamos tentar trazer gente de fora que não se importa em fazer esse tipo de atendimento. E os médicos cubanos, eles são preparados para isso, né? Eles atendem. E eles têm uma relação identificatória muito forte com essa população, porque eles vêm dessa origem, são pessoas negras, né? E eles já vivenciaram essa experiência de discriminação. Então, essa tradição de você inferiorizar, né, de você querer sempre manter os negros no seu lugar, não permitir ascensão, isso é da tradição das nossas elites brancas racistas, né? É preciso falar quem faz isso. Não são todos os brancos. Às vezes as pessoas falam, não, são os brancos. Não. Vamos classificar. Eu estou falando de um segmento populacional brasileiro, as nossas elites brancas racistas, né? É preciso saber nomear, porque eu tenho um segmento populacional branco que luta contra racismo na nossa sociedade, que é exatamente esse segmento que se preocupa com essa população, que é sensível ao problema do racismo e que procura combatê-lo com políticas públicas, porque racismo se combate com política pública. Você não combate racismo melhorando relações interpessoais, né, com o gostar ou não gostar. Então, essas iniciativas, elas estão todas elas sendo desmontadas agora, por isso que os médicos cubanos foram expulsos, né? Porque quando você desmantela políticas públicas, você abre de novo caminhos para manifestações racistas. Então foi um horror você ver o jeito que os médicos cubanos foram retirados dos serviços, né, e foram banidos da sociedade brasileira. Conforme você bania aquela categoria de profissionais, aquela categoria de médicos, era como se você estivesse banindo também um segmento de profissionais, de médicos, e não só de médicos, mas também de negros da sociedade brasileira. Você estava dizendo assim, olha, isso aqui não é o seu lugar. Então, com isso, você foi acabando com outras políticas públicas, na educação, na área de direitos humanos. Eu acho que a maior parte dos brasileiros começaram a
prestar atenção no desmonte que foi sendo realizado em relação a outras políticas públicas de promoção da igualdade racial. Né? Que importante, professora. Não, perfeito. A gente tem aqui uma série de pessoas interagindo com a sua fala. A Jordana diz o seguinte: sim, cresci ouvindo que os brasileiros não eram racistas, mas é como a professora nos explica, estava latente. Agora temos um ambiente propício para que esse racismo aflore. A sociedade se incomodou muito com negros virando doutores e frequentando aeroportos. Não vamos aceitar esse retrocesso. A Rosana Lucena também faz aqui uma intervenção. A violência e racismo institucional estão presentes em todas as políticas públicas e serviços, e estas práticas são aceitas e normalizadas. Por isso, é tão fundamental debatermos e denunciarmos o racismo sistêmico e combatê-lo em todas as esferas da vida do Estado, e o Estado tem a obrigação de enfrentar e não tolerar essas práticas. Tem várias interações aqui que foram feitas sobre essa fala da professora aqui. A Adriana também fala: professora, aqui é uma pergunta dela, professora, em um Estado mínimo de direitos, onde os direitos básicos são deixados de lado, onde esses governos de direita não investem, como minimizar a desigualdade social? Elegendo governos de esquerda. Okay. Elegendo governo de esquerda. Ela fez a pergunta e deu a resposta, né? Sim, e eu acho que assim, olha, uma plataforma para os governos de esquerda, e agora a gente vai começar pelas prefeituras, eu acho que é criar um momento de concertação onde os empresários têm a sua responsabilidade, porque eles têm negócios com os governos, né? E eles têm negócios com os governos, mas eles fomentam racismo no ambiente das suas corporações. Então, eu acho que a gente tem que sentar agora e criar, porque o diagnóstico, Hélio, nós já temos. Né? As empresas, os negros ganham em média 70% do salário dos brancos. Então, agora a gente precisa criar os índices de discriminação racial. E como que a gente vai criar o índice de combate à discriminação racial nessa concertação entre Estado e as corporações, as empresas, né, a iniciativa privada. Então, tudo bem, você vai fazer negócio com o governo, mas no seu negócio, quantos trabalhadores negros e trabalhadoras negras você vai contratar? Quanto você vai contribuir na redução da desigualdade racial, na desigualdade de gênero e no combate à homofobia, né? Porque uma sociedade, ela só prospera se você fizer essa concertação. A gente não pode ficar acirrando ânimos, né? A gente não pode acirrar a desigualdade social. Então, eu tenho hoje me debruçado sobre essa temática, né? De como criar esse ICV, o ICR e esse outro índice de combate ao racismo, né? A discriminação racial, porque você tem que ter indicadores nas mãos, né? E não pode deixar só na mão do Estado. E também não pode ser um voluntarismo, como colocam alguns, de achar que o racismo passa só pela cordialidade das boas relações entre negros e brancos. Isso é de uma ingenuidade extraordinária, né? As pessoas têm que ser cordiais, evidentemente, e ser o mínimo de um pacto civilizatório. Eu quero descer o elevador aqui, onde eu moro, e as pessoas serem, educadas, mas não é só isso. Isso não vai resolver o problema que meu filho vai enfrentar, por exemplo, na escola, em outros ambientes, mas e a questão da desigualdade de renda, né? Eu posso, hoje, a minha situação individual, ela é resolvida
mas eu não posso me esquecer da minha referência que está lá no beco, nas favelas, né? Eu olho para esses dados, eu me vejo lá. Individualmente, a minha família está bem, mas eu não estou bem quando eu olho para o beco, para as favelas, quando eu olho para Brasilândia, quando eu olho para o Capão, quando eu olho para o Jardim Ângela. Eu não estou feliz. Eu não posso viver feliz se eu olho para a nossa realidade e vejo a população negra sendo morta pela polícia. Então, esse momento agora, a gente tem candidato aqui de esquerda em São Paulo, né? Gilmar vai ser candidato, né? Não? Tô com vontade de fazer essa conversa com ele. Gilmar Tato, né? Candidato? Gilmar Tato é pré-candidato a prefeito pelo PT. E é da periferia, né? E é pré-candidato, então. E é da periferia e pode nos ajudar muito nesse debate. Então, pois é, a gente precisa falar para ele que precisa começar a pensar esses indicadores de combate ao racismo, porque a meninada da periferia, e olha, eu acho que essas eleições só vai se sair bem o candidato que colocar esse tema na agenda. E tem que chamar os empresários para conversar. Os empresários não podem continuar sendo racistas, porque tem muitos empresários por aí que continuam dizendo: hoje de manhã eu acordei, hoje ou ontem, com uma notícia de uma empresária da Embeleze, eu acho, dizendo que ela não colocava essa questão em pauta porque ela perdia dinheiro. Ela vai perder mais agora, porque o pouco que eu juntei, eu não vou colocar na empresa dela. O meu curto dinheirinho, ela pode, sabe, esquecer, porque lá não entra. Então, eu acho que a gente tem que criar essas estratégias de combate ao racismo, de analisar como que a gente cria esses indicadores de inclusão dessa população jovem que está na periferia, como que a gente forma para que eles possam assumir esses trabalhos nessas empresas que fazem negócios com os governos. Porque se elas fazem negócios com os governos e depois essas empresas continuam não contratando, então o governo está financiando o racismo. Não é não? Exatamente. Financiando o racismo. Então, é bem essa discussão, professora, que agora não vai dar para a gente fazer, mas nós vamos ter uma outra oportunidade. Quando você traz o capitalismo para o centro do debate, tem uma coisa que eu acho que a gente não conseguiu, estamos conseguindo mais hoje, mas no começo do movimento operário brasileiro, a gente não conseguiu fazer uma leitura olhando daqui do nosso pedaço, que a gente tem uma população negra, uma população preta, que ela é diferenciada nesse processo. O capitalismo aprofundou essa desigualdade, né? Então, a gente trouxe ainda uma visão europeia, uma visão, enfim, dos pensamentos revolucionários marxistas, mas a gente não falou, peraí, tem um elemento aqui central que a gente tem que discutir, que é a questão racial. O Brasil, enfim, se lá eles não tinham esse debate, aqui a gente tinha que ter, para poder trazer para o centro da discussão essa questão, que eu acho que a gente foi... Hoje, alguns sindicatos, o nosso sindicato tem feito um trabalho importante sobre isso, mas ainda é muito pouco. Os negros não ocupam sequer nos nossos espaços as lideranças que têm que ocupar, porque nós ainda reproduzimos, nessa contradição louca da vida, essa questão racial. Então, se você... eu acho que esse termo antirracista, que não é novo, mas que agora volta com muita força, eu acho que é isso. Quer dizer, um sindicato antirracista, ele tem que ter nas suas principais lideranças pretos, não tem como, senão você não faz esse combate. Não é só isso, né, professor? Mas é uma das formas de a gente poder fazer, e essa questão que você coloca, então vamos, já que é capitalismo, vamos mexer no bolso das questões. Então, o capital se move por dinheiro. A dona da Embeleze, ela quer lucro, né? A lógica do capital é a sua máxima valorização. Então, tudo bem, então vamos discutir com isso. Eu também acho acho que duas questões que a professora colocou,
e eu, encontrando o Gilmar, eu vou passar para ele. Primeiro que essa questão, assim, o município de São Paulo pode sim praticar uma política de inclusão social e de igualdade racial muito forte, cobrando daqueles que fornecem para o município, que não é pequeno, que é um orçamento de 70 bilhões de reais por ano, né? Aqui são vários estados, essa devolutiva. Quantos pretos você tem na sua fábrica, como é que você trata essa questão antirracista, e é isso mesmo. Acho que é uma nova forma de pontuação também, né? Podemos colocar por aí. Essa questão eu acho muito importante. E lógico, acho que tem vários caminhos. Esse é um caminho que dialoga com aquilo que o capitalista quer. O capitalista ele quer dinheiro, ele quer oferir seus ganhos, então tem um conjunto de regras para isso. E nós temos que combater a sociedade racista dessa forma, fazendo com que, também por essa via do capital, da sua valorização, que ele também faça ações sobre essas questões. Mas achei muito interessante. Vou levar para o Gilmar, mandar um zap para ele. Deve estar fazendo essa discussão, porque o Gilmar vem da periferia, é do Grajaú, né? Conhece essas questões, sim, mas a gente tem que cada vez mais pontuar para ele. Professora, tem muita gente aqui fazendo manifestações, eu vou repassar para a professora todas essas manifestações que estão aqui. Entrou aqui a Albecir, ela é lá do City Jaraguá, né? Mandando um abraço aqui também. Arlete também entrou aqui, o Renatinho, a Marisa também, o Fernando Porto, que não tinha entrado, agora entrou, o Chiquinho, o Francisco também está aqui com a gente, a Rosângela também está aqui, lá do Jardim Helena, do Itaim Paulista. É uma série de companheiros e companheiras que estão aqui, mas nós estamos nos finalmente. Eu queria pedir para a professora agradecer demais a participação nessa semana tão importante que a gente está fazendo o debate, e as suas considerações finais, professora. Hélio, eu gostaria de agradecer. Você viu que eu, na verdade, falei de outros temas para além da saúde, porque o capitalismo, o sistema capitalista, ele vive da saúde dos trabalhadores, né? E o trabalhador, quando adoece, quando ele perde a saúde, ele é descartado, né? E isso acontece muito com a população negra. Ela vive também nas periferias, trabalhando de uma maneira informal, muitas vezes porque ela perde a sua capacidade laborativa, e poucos se importam com essa perda, né, da sua capacidade de trabalho, né? O neoliberalismo, ele é cada vez mais predatório, e a gente precisa colocar isso no centro do debate sobre o racismo, porque um sistema de justiça, né, que uma sociedade mais justa, mais igualitária, que a gente queira construir hoje, ela precisa também começar a pensar na punição de quem pratica crimes, de racismo, mas ela precisa pensar também em estratégias de inclusão de quem sofre o racismo, né? Dessa perspectiva que nós estávamos falando ainda agora, numa grande concertação de criar, talvez, conselhos, né, de fiscalizadores das práticas, né, de conselhos, como a gente já tem essas experiências, das boas práticas, né, de políticas de promoção da igualdade racial. Você não pode ficar falando só, olha, tem que acabar com o racismo, a sociedade brasileira é uma sociedade racista, e só o Estado fazer a sua atividade, você deixar a iniciativa privada de lado e você continuar injetando dinheiro na iniciativa privada e ela continuar financiando, né, as práticas racistas. Não pode ser assim.
E a gente precisa também treinar, fazer os treinamentos para as pessoas saberem identificar o racismo, onde ele está se manifestando e como é que você acaba com isso, né? Enfim, eu acho que a gente precisa fazer mais debates sobre esse tema. Eu tô muito agradecida de poder dialogar um pouco sobre isso. Foi um pontapé. Quem queria ouvir só falar de saúde, acho que ficou um pouco. Não, mas eu também. pouco Ficou um pouco a desejar. decepcionado. Eu te decepcionei, né, Hélio? Não, imagina. Eu acho que quando a professora fez no início da conversa a pontuação sobre a questão de onde é que está localizada a população preta e parda da periferia, já conseguiu responder. Isso a gente sabe que, enfim, essas questões têm tem uma questão da desigualdade social profundamente colocada, né? Então, não decepcionei de forma alguma. Pelo contrário, Ai, que bom. trouxe uma contribuição muito importante para nós aqui, que estamos fazendo essa semana de debate. Quem acompanhar a nossa Arlete, que está acompanhando com a gente aqui, está se manifestando, quem acompanhar esses 10 debates que nós vamos fazer, e tantos outros que nós fizemos, com a professora Ieda também, foi excepcional uma conversa com ela. Então, efetivamente, vai sair diferente. Na sexta-feira, às 20 horas, vai estar diferente a sua visão sobre a questão racial. Espero que a gente consiga sensibilizar o máximo de gente possível para fazer parte dessa luta. Se a gente quer um mundo melhor, uma sociedade melhor, nós temos que enfrentar o debate sobre a igualdade racial. Enfim, nós temos que encarar o debate do racismo e temos que se posicionar e ser contra o racismo, porque o racismo ele não favorece a maior parte da população. Enfim, o que nós queremos é uma outra sociedade diferente dessa que está aí, e para isso a gente tem que... É central o debate da questão do racismo. Então, em hipótese alguma, pela sua capacidade, competência que você que não comprou o doutorado, né, professora? É real? Não, é real. Já tem mais de 25 anos. Na verdade, meu doutorado eu defendi em 2000. 25 não, eu defendi mais de 25 anos que eu leciono no ensino superior. Meu doutorado foi defendido em 2000, né, e foi defendido na PUC, São Paulo. Já tenho 20 anos como professora doutora. E assim, é um título, na verdade, que eu defendi, que eu construí, uma carreira que eu construí, na verdade, na relação com os movimentos, com o movimento negro e com os movimentos de esquerda. Eu me fiz professora com uma visão crítica da nossa realidade social, na interlocução com o Partido dos Trabalhadores, porque não nego, não, porque... desde da fundação do PT, eu sempre estive na interlocução com a companheirada do partido, ora mais próxima, ora um pouco mais distante, mas principalmente com os movimentos, com as lutas sociais de combate ao racismo, né? Eu acho que isso é muito importante na nossa sociedade, né? E o título, eu acho que as pessoas hoje estão querendo ter título, eu acho até bom isso, mas eu acho que tem que ser honesto, porque também depois quem conquistou um título honestamente acaba ficando até desmoralizado no meio, né? Porque todo mundo vai olhar e daqui a pouco... uma coisa que a minha mãe me ensinou é assim: filha, tudo que você for fazer na vida, faça bem feito. Faça bem feito, porque as pessoas vão olhar aquilo que você fez, elas vão checar, porque do nosso lado as coisas são sempre muito bem fiscalizadas, né? Ela sempre me ensinou isso. Então, eu acho que algumas pessoas pecam por isso, né? Elas querem fazer as coisas de qualquer jeito para chegar em algum lugar de qualquer modo, e não pode ser assim. Eu tive a honra de trabalhar lá no Palácio, passei pelo Palácio com o presidente Lula. Eu acho que é uma experiência, inclusive,
que em algum momento a gente precisa contar também para a população negra o que significa você transitar pelas instâncias de poder, porque são poucas pessoas que passam por ali, as pessoas têm uma certa fantasia com coisa de poder, tem toda uma... eu acho que tem toda uma cerimônia, um rito, um cuidado em lidar com coisa pública. Eu passei 30 anos da minha vida lidando com a administração pública. Eu fui da Prefeitura de São Paulo como funcionária concursada, e isso também é importante. As pessoas precisam saber que a gente tem que saber lidar com a coisa pública com honestidade. A relação com a coisa pública tem que ser uma relação de muita honestidade, né? Então, eu acho que tem uma hora que a gente vai ter que falar sobre isso também, e sobre formação, sobre título. Não pode ter fraude, né? Não pode nunca ter fraude. Né? Espero que ele não tenha mais fraude na graduação, né? Porque até o mestrado agora é plágio. Pois é, não pode. Eu sempre falo para as minhas alunas, você sabe que Umberto Eco, ele tem um livro, foi um dos primeiros livros que eu li para entender a questão metodológica. Eu acho que a gente agora está livre, né? A gente está num bate-papo mais livre, é isso? Fica à vontade. Ou tá na live? Estamos na live. Então, eu vou contar isso porque eu acho que é uma coisa muito importante para quem faz estudos acadêmicos, científicos. O Umberto Eco tem um livro chamado Como se faz uma tese. Foi um dos primeiros livros que li para entender a parte metodológica de um estudo científico. E ele vai explicando como você recorta esse estudo, como você define o tema de um estudo científico, de uma tese, quanto tempo você precisa para fazer uma tese. E num dado momento, ele diz assim, olha, 6 meses no mínimo é o tempo que você precisa para escrever a sua monografia de fim de curso. E aí ele fala assim, né, num dado momento ele diz, agora de tudo, se você tem muita pressa, se você é uma pessoa que precisa desse título para você conquistar um cargo, né, numa determinada empresa, ele fala, vá para uma cidadezinha distante, pegue lá uma tese de alguém, né, e copie essa tese e apresente como sua. Tenha o cuidado de verificar se o teu orientador não leu, não passou, não lecionou em alguma escola nesse lugar, e apresente como sua essa tese. Aí ele fala, olha, mas eu vou fazer uma advertência. Eu estou dando este conselho, cuidado, não é para quem está lendo, para pessoas honestas que eu estou dando este conselho. Porque se você for descoberto, você não é merecedor do cargo, e você vai ser banido da academia. Ele fala essas duas coisas, né? Uhum. E quem está fazendo fraude de tese não deve ter lido essa outra parte do Umberto Eco, porque ele fala, não é para você que eu estou escrevendo esse livro, porque você é desonesto. Você não é nem merecedor do título e nem é merecedor do cargo, porque você é uma pessoa desonesta. Enfim, ele falou assim, então, feitas essas considerações, vou continuar explicando como é que se faz uma tese. Pois bem, então, quem não leu ainda Umberto Eco, porque depois dele se publicou muitas outras coisas sobre metodologia científica, eu acho que vale a pena, lá nas primeiras páginas, dar uma lida, né, para quem ele está escrevendo esse livro, porque não vale a pena ser desonesto, né? É melhor você ficar com a tua graduação, com algum curso de especialização, do que passar por esse papelão. É muito feio, né? É muito feio. Não vale a pena, né? Não vale a pena, não. Professora Palmira, muito obrigado por essa tarde maravilhosa contigo. As suas palavras, o seu conhecimento real, conhecimento para transformar, né? Para fazer o bem, para poder ser útil na sociedade. É isso que a gente cada vez mais precisa, de pessoas com esse caráter, com essa personalidade. Eu tive algumas aulas com um professor aí da PUC chamado José Paulo Neto. Ele batia muito forte nessa questão. José Paulo
Falava, olha, se você está atrás só de título, então não é isso. Você tem que procurar o conhecimento e colocar a serviço da humanidade, que é isso, né? O conhecimento tem que estar a serviço da humanidade. É, Nós chegamos até hoje usando o celular, usando aparelho, tendo mais conforto no nosso lar, porque isso é um avanço da sociedade, a sociedade que produziu coletivamente tudo isso. Lógico, um capitalista se apropriou desse conhecimento, né? E criou e pegou a tal da sim, mais-valia para ele. Tá, tudo bem. A gente não concorda, é, mas o conhecimento é uma criação da humanidade, da sociedade como um todo, não do indivíduo, né? A gente vai chegando cada vez mais longe, que teve outros que foram chegando para a gente poder ir avançar cada vez mais. Muito obrigado, professora. verdade. Que a gente possa Grata, se encontrar cada gratidão, vez mais. com Parabéns. certeza. Até mais. Obrigada, Hélio. É, Tchau. até, tchau. Tchau. Bye, bye. Bom, a professora. Deixa eu voltar aqui para minha. A professora Palmira nos trouxe elementos para reflexão sobre a saúde da população negra na cidade de São Paulo. E isso é dialogar sobre condições de vida da maioria da população brasileira. Devemos ter em, devemos ter em perspectiva as condições de vulnerabilidade que afetam essa população, pois qualquer medida que não leve isso em consideração irá acirrar o racismo institucional e reafirmar a política de morte, como estamos vendo durante essa pandemia. Para fazer o enfrentamento a essa realidade, devemos fortalecer o SUS, os movimentos sociais e as políticas afirmativas para a população negra. Só assim é possível transformar a sociedade brasileira para uma condição de igualdade racial, econômica e política entre os negros e os brancos. Boa tarde, tamo junto e até mais.